Eu nasci na Baixada Fluminense, como muitos, né, evidentemente, dos meus amigos que frequentaram o movimento cultural do Nova Iguaçu. Eu nasci na Baixada Fluminense e isso é um significado muito grandioso em relação às nossas dificuldades, porque nossa batalha na cultura sempre teve esse emblema, vamos dizer, essa marca do problema de ser da Baixada Fluminense. Porque até hoje, se você for pensar em jovens concorrendo ao mercado de trabalho, essas coisas todas, eles ainda levam em consideração essa situação de você morar ou não na Baixada, de você estar ou não na Baixada, dessa facilidade de ser da Baixada, entendeu? Da facilidade, dificuldade de ser da Baixada, a facilidade é exatamente o contrário. Então, a gente, no mundo de hoje, por exemplo, tentando fazer um paralelo, um menino pega um celular e obtém qualquer tipo de informação no mundo através da internet. Seja a deep internet, né? Coisas mais, vamos dizer assim, mais abrangentes, mais sinistras, e a internet normal. Mesmo na internet normal, hoje você busca informações que naquele tempo a gente não tinha nenhuma capacidade de ter. Então, a gente tinha que, na verdade, botar o pé na estrada. A verdade é essa. A gente tinha que caminhar, a gente tinha que fazer as oportunidades aparecerem através de nossas ações, não através de ações de governos, projetos de governo de incentivo à cultura, projetos de governo de incentivo ao esporte, ao lazer, coisa nenhuma. A Baixada nunca teve coisa nenhuma. A Baixada sempre foi tratada com o desprezo necessário que a classe dominante identificou que nós deveríamos ser tratados, né? E fomos tratados como cidadãos de segunda categoria até o momento que eu identifico como uma mudança nessa identificação, foi quando o governador Leonel Brizola resolveu abrir a linha vermelha. Aí você fala, a linha vermelha, mas é uma estrada. Você não sabe o que significa uma estrada, o escoamento da classe trabalhadora. Se você não prestar atenção nisso, a grande obra que modificou um pouco esse cenário da Baixada Fluminense foi a linha vermelha. E num cenário de Nova Iguaçu, quando a gente começou a lidar com isso, por exemplo, no meu caso específico, foi exatamente essa procura de andar pela cidade, essa minha curiosidade de estar ali, estar aqui, procurando as pessoas que efetivamente faziam alguma coisa em prol do movimento cultural, que eu fui tomando o pé da situação. Eu tenho até uma história de gerações anteriores, né? Nós temos algumas gerações preocupadas com o universo cultural, e eu coloco assim, vamos colocar 3 gerações, necessariamente que estão sobre a abrangência da minha existência viva. Que foi a geração formada por exemplo, o professor Rui Afrânio, pelo Ney Alberto, por várias pessoas que fomentaram cultura, inclusive criaram móveis de ação como o Teatro Arcádia, que hoje não existe mais, o Teatro Afrânio Peixoto, que hoje não existe mais, mas que nos deixaram, pelo menos a nível de espaço, uma oportunidade de uso. E essa era apenas a oportunidade que a gente tinha, era apenas o lugar que a gente tinha, mas a gente não tinha efetivamente o apoio para usar esse espaço. Então a gente tinha que correr atrás de tudo, de patrocínio. E o primeiro movimento do qual eu efetivamente fiz parte de forma direta foi no Encontro das Artes, que foi feito no Afrânio Peixoto. Há muito tempo, eu não lembro data, vocês me perdoem, mas questões de data, a edição vai ter que resolver depois. Então, nesse Encontro das Artes, o que é que nós procuramos? Nós recebemos apoio de um empresário, pequeno empresário, que tinha uma loja ali na Galeria Veplan. Ele tinha um curso de inglês e ele nos cedeu uma mesa, uma cadeira, e nós espalhamos pela cidade cartazes convocando artistas
de qualquer segmento, plástico, dança, teatro, poesia, música, para se inscrever, para a gente poder fazer um grande encontro de arte nesse Afrânio Peixoto, coisa que efetivamente a gente conseguiu. E qual foi a surpresa nesse encontro de arte? Foi perceber que tinha muita gente precisando desse espaço. Muita gente garimpando um lugar no sol para mostrar a sua arte, a sua colaboração, a sua atividade, seja o que for. Então, muita inscrição. Teve muita inscrição e a gente coordenou tudo isso e montou num final de semana no Colégio Afrânio Peixoto, no Teatro Rui Afrânio Peixoto, no Teatro Procópio Ferreira, desculpe, que ficava no Colégio Afrânio Peixoto. Esse encontro de arte que teve um público muito bom, foi muito bem considerado pela população, a população compareceu, as pessoas interessadas compareceram e foi bem efetivo. As pessoas com as quais a gente contava para fazer movimentos culturais se ampliaram e as possibilidades de que essas pessoas também colaborassem com sua força de trabalho, com sua força de vontade, para aumentar o volume de acontecimentos, né? O volume de acontecimentos pela cidade. E realmente fomentou algumas coisas. Em sequência, apareceu até um cineclube que foi montado ali onde era o banco, um prédio perto ali do Banco Real? Não, onde era o pavilhão. Itaú. Onde era o cinema, onde era o pavilhão ali. Eu acho que ainda era pavilhão, ainda era o cinema, né? Inclusive, é bom lembrar que teve um outro acontecimento muito interessante para nós, que foi o show do Gonzaguinha. O show do Gonzaguinha foi um marco, eu considero um marco para a cidade, porque foi um show que lotou o Teatro Arcádia, de um artista que naquele momento ainda não era um point da música popular brasileira, mas para essas pessoas que identificavam o movimento cultural, participavam do movimento cultural, já era conhecido e era muito importante. Então, e a resposta como público foi muito boa. E aí a gente vai percebendo a carência da sociedade em relação a essas atividades, né? A Baixada Fluminense é pura carência. É pura carência de saúde, pura carência de transporte, pura carência de trabalho, né? E também essa carência em relação à arte, em relação ao acesso às informações culturais.